Superar desafios. Você já ouviu falar? Superar desafios vai além de um comportamento comum, vai além da primeira milha. É aquele que se dispõe a caminhar a segunda milha. Você pode ser esta pessoa que iniciou a caminhada na segunda milha e assim superando todas as expectativas. Tempo de semear está no ar. Paz do Senhor Jesus, nós vamos apresentar agora, Celina, quem vai estar hoje cantando, pregando, no bate-papo, louvando a Deus. Quem estará hoje no programa? A nossa querida Kátia Meireles. Canta lindo demais. Louvando ao Senhor. Uma pregação toda especial com o pastor Joel Sulameira. Exatamente. Está aqui nos abençoando também. Sem contar no bate-papo. O bate-papo está Com o repórter Luiz Antônio. O Linha Direta, gente. Isso, fique aí, convide aí seus familiares, amigos para assistir o programa, porque hoje também está uma bênção. Do barco moço avistou na beira da praia. Tem coisas que na vida a gente não consegue esquecer jamais, como alguém que morre por amar. Jesus me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos. Sofreu Jesus de Nazaré por me amar demais. Sentado à beira da estrada, vejo tanta gente sem viver, sem gozar a vida. São insensíveis a saber do grande ato de Jesus na cruz, que morreu por todos nós. Saber da dor de Jesus me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor dos pés, a dor dos espinhos. Sofreu Jesus de Nazaré por me amar demais. É com muito prazer que nós recebemos o nosso querido jornalista e radialista Luiz Antônio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Manaudi, eu que agradeço a você, agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade e por nos permitir essa conversa e poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que a gente faz no jornalismo no município de Castanhal. Muito bem.
dentro da sua profissão como jornalista, como radialista, quais são as funções que você exerce atualmente? Bom, dentro do jornalismo nós temos N funções, né? Primeiramente aquela função de informar, de levar a notícia a quem está nos escutando, seja no rádio, seja na televisão, né? Através dos programas que a gente participa. No meu caso, no programa do Rogério Bulhões, na Rádio Atlântica FM, de 8h30 às 10h30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira, e no Bem Castanhal, que a gente produz as matérias também no canal 27, né, que é 27.1, que é a televisão, e levando as notícias geralmente de Castanhal, mas também da região, né? Então essa é uma das nossas funções como como jornalista, pegar os fatos, transformar em informação, transformar em notícia, para levar e deixar as pessoas informadas. Muito bem. Há quanto tempo você está na Rede TV? Rede TV eu completo já praticamente 9 anos, né? Eu estou aqui com o Rogério desde 2017. Interessante. Nós também já estamos beirando os 9 anos. Aliás, dia 28 de janeiro nós completaremos 9 anos, porque nós começamos em 2017 também. Inclusive nós contamos um pouquinho da história, né, dos bastidores do programa Tempo exatamente, de Semear. Eu estive conversando com o nosso jornalista aqui e a história dele muito me impressionou, por isso eu o convidei para compartilhar com nossos telespectadores essa história tão bonita de superação. Luiz Antônio, hoje você faz sucesso, é reconhecido, mas não foi sempre assim. Conte um pouquinho da sua trajetória. Verdade, irmã Láudia, para quem está nos acompanhando, não é fácil olhar a pessoa e dizer, né, a vida boa, tá tranquilo, não. Hoje a gente está bem, graças a Deus. Primeiramente a gente tem um apoio que é imprescindível para o nosso trabalho, que é do nosso mantenedor, do nosso âncora, que é o Rogério Bulhões, que nos ajuda todos os dias a nos manter firme. Mas nós já passamos pelas mãos de algumas pessoas que não tinham conhecimento jornalístico, não tinham conhecimento do que era uma emissora de rádio, e aí a gente também não teve a oportunidade de aprender, né, de subir um pouco mais. Mas dentro dessas dificuldades fez com que a gente procurasse um caminho que pudesse nos levar e colocar aonde a gente está hoje, né? A gente pode falar que profissionalmente a gente está bem, né? A forma como a gente leva o jornalismo a sério, um compromisso com a responsabilidade, a gente está bem melhor hoje. Mas a gente passou por uns maus bocados, né? Levamos portas na cara de vez em quando. Inclusive, a gente até, uma das informações que eu passei para a senhora é que uma dessas portas na cara fez com que a gente voltasse para a escola, depois de um tempo fora da escola, né? Hoje, com 55 anos de idade que eu tenho, eu saí da escola com 12, completando 13, eu deixei a escola para trabalhar, para ajudar a minha família. Fui pedreiro, mas pedreiro de arrancar pedra mesmo, do chão, do solo, né? Sim, esse é o verdadeiro pedreiro, para né? construir casas, né, para as pessoas. Muitas casas em Castanhal são construídas com pedras que eu arranquei com a minha família. E depois de um tempo já adulto, lá pelos anos 90, eu decidi voltar para a escola. Não tive muito sucesso, porque tendo que trabalhar, tive que abandonar de novo a escola. E aí em 95, quando uma emissora de rádio em Castanhal bateu as portas ali a priori, e aí que é interessante, porque eu voltei para essa emissora depois, eu trabalhei nessa emissora, a mesma que bateu a porta na minha cara um dia, me cooptou depois para trabalhar como repórter e como apresentador de um programa. Isso já nos anos 2000, 2003, mais ou menos, a gente voltou para essa emissora, mas lá em 95 eu levei a porta na cara. Porque eu não tinha, à época, o 2º grau e não tinha 3 anos de carteira, né, assinada. E aí, queria um profissional, queria uma pessoa mais instruída. Eu não tinha, eu achava que com o que eu fazia na época dava para fazer e fui lá tentar. Não deu certo, atravessei a avenida e fui lá para a escola, me matriculei e disse, pelo menos se eu não tiver 3 anos de carteira, eu vou ter pelo menos o 1º grau completo. E aí a gente batalhou, fez o 1º grau e depois, na época ainda era 2º grau,
A gente começou com o segundo grau, mas terminou com o ensino médio já no ano 2000, já ali na Escola Clotilde Pereira. Só que nesse período eu já estava exercendo jornalismo de forma muito indireta ainda. A imprensa escrita, um jornal, à época, jornal independente, me cooptou, me ensinou um pouco do que eu já sei hoje e de lá para cá não parei mais. Comecei ali em 98, timidamente fazendo flash para uma emissora de rádio que estava fundando aqui em Castanhal, mas de forma clandestina, não tinha permissão das autoridades para operar, mas ainda assim eu ensaiei. Depois essa emissora fechou, eu fiquei por aí caminhando, fui fazer outras coisas e depois voltei para uma rádio clandestina de novo, já em 2002, né? E aí eu fiz essa emissora aí, ajudei a fundar essa emissora. E depois de estar nessa emissora, já em 2003, foi que a profissional me chamou, já conhecia um pouco do meu trabalho, e aí me chamou, eu exerci lá um tempo de reportagem, um tempo de apresentação de programa também, e de lá para cá não parei mais, né? Continuei em algumas emissoras clandestinas, mas depois uma dessas se profissionalizou, né? Conseguiu a legalização diante do órgão competente, contratou a gente fez lá. Em 2012, já a Rádio Paraense, uma emissora de rádio aqui em Castanhal também, assinou minha carteira pela primeira vez, em 2012, onde eu passei 8 meses. Foi quando o Rogério me achou e me trouxe aqui para a Rádio Atlântica FM, onde eu estou até hoje com ele. Muito bem. A vida do nosso jornalista, o Luiz Antônio, é mais uma prova da necessidade da pessoa ter graduações, estudar, se formar, para poder ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. A gente vem batendo nessa tecla, Luiz Antônio, a gente vem incentivando os nossos telespectadores, porque antigamente, eu falo no mundo evangélico, as moças da igreja, elas se formavam o que tinha na época nos interiores, que era o ensino médio profissionalizante. Elas eram enfermeiras ou técnicas em enfermagem, elas eram professoras, digamos, a nível de segundo grau, que na época chamava, magistério, né? O magistério, contabilidade, que era o técnico em contabilidade. Já os rapazes, eles não queriam muito estudar, não. Eles queriam fazer mais serviços gerais, não desmerecendo a profissão, porque toda a profissão levada a sério é digna, né? Então, e aí, mas só que a professora, ela quer casar com um professor ou com algo que tenha equivalência, né? Eu ouvi muitos pais dizerem: eu quero que minha filha case com o doutor, mas o doutor, ele quer casar com a doutora. Então, é necessário nós termos, equiparar a nossa formação. Verdade. Porque eu vi separações de pessoas que tinham nível cultural mais elevado, o cônjuge não, acabava que não tinha nem muito o que conversar, dava separação, isso é fato. E na área profissional, nós precisamos nos especializar, buscar profissões que sejam de acordo com aquilo que nós admiramos, que nós gostamos. No caso, você persistiu no jornalismo, eu acho que é uma coisa que preenche seu coração, seus sentimentos, não é isso? Falta muito ainda para a gente alcançar aquele patamar, que aliás, no jornalismo, ou como qualquer outra profissão, irmã Láudia, que eu aprendi é que a gente nunca sabe demais. Tem que ficar buscando o tempo certeza. Todo. Eu, por exemplo, não me dou 10 nunca. Eu conheço as minhas limitações, as minhas dificuldades e talvez ali um 9, mas, avançando um pouco mais, 9,5. Mas nunca me dou 10. Eu estou correndo atrás desse 10 e devo correr ainda um tempo mais. Mas a senhora falou uma coisa interessante, essa questão do grau de instrução. O que a escola proporciona para a gente é que eu estava, certa vez, eu falei que as portas das empresas na minha cara fez com que eu voltasse a estudar, mas necessariamente nesse um período antes aconteceu uma coisa interessante, que numa roda de amigos, uma conversa entre colegas da época, adolescentes para a juventude ali, alguém falou uma coisa que eu não entendi e uma das pessoas disse: tu não entendeu porque tu és um ágino. Essa pessoa já na sua formação praticamente profissional, na academia, fazendo faculdade, eu disse beleza, né? Me recolhi a minha insignificância naquele momento,
Fui para casa, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um dicionário e fui buscar o significado da palavra asno, que é o mesmo que burro. Então, para você que está acompanhando a gente e aproveitando essa oportunidade, não deixa que as pessoas usem contigo palavras que tu não conheces e deixa por isso mesmo. Vai em busca do significado das palavras, vai fazer a pesquisa, vai buscar o significado prático e coloque para você esse grau de cultura que a irmã Laude falou, busque para você esse grau de cultura, converse de mano a mano, como as pessoas falam, tete a tete ali com as pessoas, porque você conhece, mas busque esse conhecimento, não deixe as pessoas te engolirem, não deixe o conhecimento te engolir, busque para você esse conhecimento. Então, Luiz Antônio, você valida aqui a teoria de que não há caos que não possa ser transformado numa bênção, numa prosperidade, porque você foi pedreiro, você levou porta na cara, você tinha que ajudar a família, viveu dificuldades que quem vive é que sabe o quanto é difícil mesmo, e hoje você se sente não realizado, porque dizem que um homem realizado é um homem acabado. Acabado. Então, como o sábio é aquele que busca cada vez mais aprender. E o tolo, ele se conforma com a sua ignorância, né? Então, é isto que nós queremos passar, que você continue buscando a cada dia mais e também os nossos telespectadores, principalmente os pais, incentive seus filhos, os jovens, buscarem aprender. A nossa cidade em Castanhal é uma cidade hoje cheia de universidades, tanto federal, estadual, particulares. Está aí a oportunidade para se profissionalizar, sair daquela mesmice, sair daquela zona de conforto lá no baixo mesmo e procurar crescer. O nosso tempo está aí esgotado e eu quero lhe agradecer por ter nos ajudado a trazer essa palavra de incentivo aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, irmã Laude, dizendo para encerrar aqui a nossa participação que o não eu já tenho, agora o sim eu preciso de buscar. E outra coisa, não cheguei até aqui sozinho, sempre pegado na mão de Deus, seguro na mão dele, sem o abandonar, né? Embora nem sempre eu mereça que ele pegue na minha mão e me carregue, mas ele nunca me desistiu de mim e eu aprendi a não desistir também. E é por isso que a gente está aqui hoje. Obrigado também pelo espaço. A paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com vocês nesse encontro, falando da palavra do Senhor, que hoje nós estaremos meditando num assunto importantíssimo concernente à família. Eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de São Lucas, no capítulo 21 de Lucas, alguns versículos, a partir do 16, que diz assim: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Esse texto, ele é a parte final de uma epígrafe chamado O Princípio das Dores. É praticamente um diálogo que Jesus tem com seus discípulos, tratando daquilo que aconteceria nos últimos momentos na Terra. O cenário do relacionamento em tempos do fim é algo que nos chama a atenção, como também provocou essa questão diante dos discípulos, e eles passaram a perguntar para Jesus como seria. E família é um assunto que sempre está relacionado em todos os livros da Bíblia, desde o início ao final. Você vê a preocupação de Jesus naquilo que concerne a condução da família, naquilo que concerne a formação da família, a proteção familiar. E temos alguns problemas que têm trazido preocupações quanto a esse aspecto. Nós vamos ver, dentro desse tempo, o que significa a palavra que Jesus
explanou ali junto aos discípulos. Temos visto nesses últimos dias programas, temos visto ataques sistemáticos e duros com relação à família. Sempre foi um alvo a família ser atacada. E nós temos visto que, infelizmente, algumas famílias, em virtude dessa pressão, em virtude daquilo que tem sido mostrado, daquilo que tem sido revelado de ruim, algumas famílias têm adotado para si. Vamos ver, no verso 16 diz assim: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Nunca se houve na história da humanidade na Terra um rompimento familiar entre pais e filhos, pessoas com seus amigos, sendo deteriorado de uma forma tão rápida. Infelizmente, alguns lares vivem essa tragédia da separação entre os pais, da briga, o conflito muito intenso entre pais e filhos. Isso é preocupante, mas a Bíblia fala sobre essa questão e ela ensina também como evitar esses conflitos. Um primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o do verso 16, que fala justamente das decepções desses últimos momentos da humanidade aqui na Terra. Existe algo preocupante chamado de a morte física e existe também a morte espiritual. Eu creio que vocês, acompanhando os noticiários, já perceberam que alguns jovens, quando são tolhidos, quando são repreendidos pelos seus pais, têm as mais diversas atitudes, algumas até violentas, não aceitam mais aquela correção que antigamente os nossos pais nos passavam, à luz da Bíblia, ensinando o proceder, o caminhar. No noticiário, inclusive, foi dado que jovens que mataram os seus pais por causa de um chamamento de atenção, de uma correção, e põe-se a vida como algo sem valor algum. Isso é preocupante, porque ela é um tipo de problema que também tem adentrado as famílias da igreja. E quando se trata de igreja, nós temos que ter essa preocupação, porque a igreja é ela quem deve apresentar à sociedade justamente o ensino da palavra de Deus. E deve ser o exemplo no meio da sociedade. E essa violência com relação aos pais, aos filhos, entre amigos, temos exemplos de alguns jovens que têm dificuldades de enfrentar esse momento porque sentem-se completamente abandonados por seus amigos, são excluídos da roda de amigos. E tem mais, no verso 17, a palavra continua dizendo assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. A partir do momento que nos rendemos aos pés do Senhor, aceitamos a Ele como nosso Salvador, observe que algumas coisas com relação aos relacionamentos mudam. Infelizmente, há quem diga que tudo vai melhorar. Não quer dizer que não vai melhorar. Mas quando se trata de relacionamento, a maior parte dos jovens, a maior parte das pessoas, também isso acontece com os adultos, são retirados das rodas de convívio, da amizade e dos convites de passeio, de festas, de aniversários. Já não querem mais a presença porque ele agora passou a ser um crente, ela passou a ser uma crente, então é uma pessoa que já não chama mais atenção para aquele ciclo de amizade. E isso, infelizmente, produz um efeito negativo na cabeça dessas pessoas, na cabeça do jovem, principalmente se ele não tiver firmado na Bíblia, naquilo que a Bíblia nos ensina, que isso aconteceria, pode estar acontecendo na sua família, ou poderá acontecer ainda no futuro, porque essa palavra que o Senhor Jesus falou aos discípulos estava se tratando de coisas futuras, e o futuro nós estamos vivendo agora. Continuando ainda dentro desse assunto, alguns desses jovens, dessas pessoas, têm praticado, além do homicídio, além do assassinato, tem praticado também o suicídio. Há uma incidência muito grande, um percentual de aumento de 15% entre os jovens com aumento de suicídio, a prática do suicídio. Veja bem,
A Bíblia nos adverte com relação a isso, que o inimigo, o diabo, o inimigo de nossas almas, veio somente para roubar, matar, para destruir, para acabar com o seio familiar, acabar com aquilo que o Senhor reservou de tão bom para as famílias na terra. Infelizmente isso tem acontecido. Alguns jovens tendo a sua vida ceifada logo cedo. Um segundo aspecto que eu gostaria de observar com os irmãos é o preço do Evangelho. No verso 18 diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha só, aqui é uma promessa que o Senhor nos faz. Ele sabia e sabe das aflições que nós passamos, do estado das famílias, como se encontra a minha casa, a sua casa, seus filhos, os relacionamentos entre amigos. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe também que há esperança de você viver dias melhores. E é isso que ele coloca nesse verso 18, quando diz que, atente, tudo bem, você vai passar por todas essas aflições, por todas essas perseguições, não vão desejar você nos relacionamentos, mas saiba de uma coisa: eu não vou permitir que nenhum só fio de cabelo caia da sua cabeça. O preço do Evangelho, o preço de você ter aceitado a Cristo como seu Salvador, em alguns casos, em alguns exemplos, é bem duro. Mas uma coisa é certa: o Senhor nos ama. O Senhor ama a sua casa, o Senhor ama a sua família. Ele deseja que você viva relacionamentos saudáveis, relacionamentos maduros, tanto entre filhos como filhos e pais. Há um divisor de águas nessa questão, que é justamente a fidelidade à palavra de Deus e a esperança da vida eterna com Cristo. Olha bem, pode vir todas as coisas, você pode ser excluído de todos os seus ambientes, depois que aceitou a Jesus como Salvador, depois que você passou a ter uma frequência maior na igreja, de participar das atividades da igreja, de estar ombreado com o seu pastor, de aprender a genuína palavra de Deus. Observe que há um divisor de águas. É necessário para que você enfrente todas essas perseguições, para que você não caia em depressão, que você guarde uma coisa: a fidelidade à palavra de Deus, naquilo que ele ensina. Algumas pessoas recorrem até a psicólogos. E eu não estou dizendo que um psicólogo não tenha ciência capaz de ajudar a alguém sair da depressão, não é isso. Eu estou dizendo que o psicólogo, como cientista, como um médico, ele pode muito auxiliar, mas, acima de todas essas coisas, acima de todo conselho, guarde a palavra de Deus no seu coração. É ela quem lhe resgata, é ela quem regenera, é ela quem restitui, é ela que vai transformar o ambiente na sua casa. Não abra mão da sã doutrina da palavra de Deus, porque é ela que vai justamente lhe tornar uma pessoa feliz. Eu gosto muito daquela palavra que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 17, ele nos diz assim: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a minha fé. Faça como ele. Declare isso hoje dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não importa o problema que você está passando, não importa a ninguém saber o que você está passando, mas declare isso no ambiente familiar, porque a palavra de Deus, ela tem poder. E quando o Senhor nos orienta, aqui nesta palavra de Paulo, ele está justamente dizendo para você: guarda a fé com esperança, porque ela vai produzir justamente o que está no verso 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Está falando de eternidade com Cristo, felicidade total para você, para a sua família. Vamos orar.
Bendito Deus e Pai, neste momento Tu conheces todos os nossos ouvintes, aqueles que estão passando momentos de adversidade, meu Pai, dentro da sua própria família, da sua casa. Nós te pedimos em Teu nome, Senhor, que Tu venhas com uma intervenção, que Tu venhas interferir nesse processo que se instalou dentro desse lar, em nome de Jesus. Quebra essas cadeias, quebra essas palavras malditas, que haja paz no ambiente, que habite neste lar, a partir de hoje, verdadeiramente, Senhor, a Tua paz, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Queremos tocar o Teu coração, Jesus. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar seus sonhos. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, Tu és o meu amado. Aleluia, Jesus. Se você puder, declare comigo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar os seus sonhos. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, Tu és o meu amado. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, Tu és o meu amado. Oh, Tu és o meu amado, Jesus, Jesus. Oh, adoramos o Teu nome. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, oh, eu quero te adorar, Jesus. Queremos te adorar, te adorar, Senhor. Queremos te adorar, Tu és o meu amado, Jesus, Jesus, o amado da minha alma, oh, Jesus. Quero te
és o meu amado. Nós queremos te adorar, Senhor Jesus, porque tu és o nosso amado. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E nós estamos aqui agradecendo ao nosso Deus, Ele que é o nosso fiel, o nosso eterno mantenedor. O nosso muito obrigado ao nosso Deus eterno. Também, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Castanhal, na pessoa do nosso querido pastor Olivar Barbalho, nosso querido vice Manuel de Jesus e também o pastor Abias Oliveira. Que o Senhor continue abençoando o ministério de cada um dos nossos pastores. Jardim de Deus, na pessoa da nossa querida irmã Gisele Barbalho. Também Império Mídia, você que está aí programando, organizando a sua festa de formatura, de 15 anos, casamento, gravidez, né, gestacional. Também queremos lhe oferecer Império Mídia. Chame aí Rian Freire, ele tem excelentes ofertas, ele tem excelentes contratos para oferecer a você, sem falar também de excelente cinegrafista. Chame Rian Freire, contrate Império Mídia. Também queremos agradecer Polpas de Frutas Moura. Você que gosta de tomar aquele suquinho geladinho, com excelentes sabores, de vários sabores, várias frutas. Polpas de Frutas Moura, aqui em Castanhal. Nós temos ali na Avenida Altamira, na Casa do Farinheiro. Vá lá, peça frutas de polpas Moura. Você vai amar o sabor. Temos também Top Lanche. Você que saiu de casa muito cedo, não deu tempo de tomar aquele cafezinho, saiu de cidades vizinhas, ali no centro da cidade, atrás da prefeitura, ao lado do Hospital Magalhães, temos Top Lanche. Lá oferecem café da manhã e também restaurante. Você que deseja almoçar, lá também tem restaurante e lanches. Top Lanche é a pedida certa. Nós temos também para agradecer nossas queridas irmãs Maria Gomes, um grande abraço, irmã Maria, temos a irmã Domingas, temos a irmã Esperança, o pastor Cid Nelson e o presbítero Zeno. Um grande abraço, que o Senhor Jesus continue abençoando e nunca deixe faltar na casa, na família, e que Deus continue abençoando. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus estenda suas mãos abençoadoras sobre a vida, a casa e a família de cada um de vocês. Estamos finalizando o nosso programa, querendo lembrar que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado com você. Até lá, se Deus quiser.